Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Uma alegria imensa que invade o coração por essa honra absolutamente imerecida que eu tenho de estar aqui numa data super especial. Eu vejo a emoção nos olhos da irmã que fez a prece e não tem como passar ileso, imaginando todas as dificuldades que a casa enfrentou, todas as lutas para manter-se viva e manter-se sendo esse holofote de luz que desejo a toda a equipa do Acolher Viver que se mantenha por mais 36, 72, cento e tantos e que assim seja, muitos e muitos anos. São os nossos votos, os nossos desejos dessa casa tão querida. Meus irmãos e minhas irmãs, temos muito que conversar. Vamos adiante aqui nos temas, porque a ideia é trazer a questão da saúde mental e da prevenção do suicídio, mas não do ponto de vista denso, triste, negativo. Não, nós vamos aqui estar a falar de vida, falar de positividade, de maneiras pelas quais nós podemos superar a mazela que nós, espíritas e outros credos, outros fiéis também conhecem muito bem, que é a questão do suicídio. Então, para começar, amigos e amigas, meu nome é Roberto Caldas, eu sou um voluntário, nada especializado, então coloco-me aqui como um não dono de verdades, de conclusões, de crenças, mas um mero reprodutor das ideias espíritas conectadas com a questão da prevenção do suicídio. O meu limite é muito claro, a minha ignorância é grande, não sou especializado, sou apenas um voluntário de boa vontade. Por onde ando? Falar rapidamente do porquê e da origem da construção desta fala. No caminho da vida, nos últimos anos, eu tenho podido servir, ainda que minimamente, de forma muito falível, em algumas frentes de trabalho, como, por exemplo, o ReFood, aqui de Portugal, uma entidade muito importante que leva pão a quem não precisa, pão material. A AMAVE, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, um grupo de espíritas no Brasil que estuda, sob a doutrina espírita, a questão do meio ambiente, da ecologia, da vida, do respeito à criação divina tão linda que Deus nos presenteou. O Nova Acrópole também é uma ferramenta poderosa na minha vida, uma escola de filosofia que aqui em Portugal faz um trabalho maravilhoso, propiciando o desenvolvimento, e o Espiritismo é tudo sobre filosofia, como o Kardec nos diz, ciência, religião e filosofia. O MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que também, sob as luzes da doutrina espírita, sob Kardec e sob a obra complementar, Chico, Divaldo e tantos outros luminares, vem nos chamar a atenção para essa reconfiguração com os nossos irmãos menores, os animais e os vegetais. O CVV, e aí entra a questão da prevenção do suicídio. O CVV é um irmão do Voz de Apoio, que está nos apoiar aqui em Portugal e que presta atendimento emocional pelo telefone. Eu tenho a honra de servir no CVV, realizando plantões semanais de atendimento a quem necessita. E, de novo, com os meus limites muito bem estabelecidos. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, apenas alguém que deseja fazer alguma coisa. Algo de útil, não é, Ney? Algo de útil. A Rede de Proteção à Vida e o Acolher Viver. Ambas entidades que disseminam informações, porque precisamos falar a respeito de um problema que nos aflige. É preciso falar amorosamente, positivamente, com o viés da vida sobre isso. E é em nome do Acolher Viver que cá estou, e aqui está a nossa equipa, composta por Caroline Monteiro, Maria Eugênia Rego, Patrícia Rocco, Patrícia de Toledo, as três do lado de lá, residentes na Alemanha, e Caroline Monteiro, minha esposa, morando comigo em Guimarães, Portugal, a linda Guimarães. O manual do CVV, do Centro de Valorização da Vida, traz uma fala muito importante que é um alento para todos nós que estamos nessa seara procurando servir. O simples fato, quando existe um grande problema na humanidade, o simples fato de saber que algo está sendo feito para mitigar esse problema já é um alento, já produz sentimentos positivos no seio da sociedade. As pessoas sentem-se mais seguras e confiantes, mesmo que não necessitem de ajuda imediata. Eu gosto muito dessa parte do manual do CVV.
Trazendo aqui Kardec, na obra Viagem Espírita, em 1862, e outras viagens de Kardec, uma edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, Kardec nos diz que coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero do suicídio, detê-lo, talvez, no abismo do crime. Vejam que Kardec é genial. Eu tenho um sonho de um dia, quando eu estiver no lado de lá, como espírito, eu tenho a oportunidade de um minutinho de prosa, de conversa com Kardec, só para apertar a mão espiritual dele e agradecer. Olha, obrigado. Que trabalho magistral. Kardec, ele nos dá uma visão, eu vou falar disso brevemente mais adiante, de como nós devemos nos importar com todas as frentes, todas as dimensões da sociedade, onde existem problemas sérios, e nós vamos falar dessas dimensões e dessas conexões. Kardec fala muito disso. Então, amigos e amigas, estamos a pedalar por Portugal pela saúde mental e pela vida. Começa hoje, aqui, 36 anos de Caminheiros da Luz, e o começo não poderia ser melhor, não é? Começar o projeto Bike for Life aqui, pelo Caminheiros da Luz. Daqui vamos a Viana do Castelo e depois vamos percorrer de bicicleta, que é para chamar atenção mesmo para o tema. Todo o país, até o Algarve, depois subir até Guimarães, até a minha morada, vai levar cerca de 30 e poucos dias. E no caminho vamos fazer diversas conferências e agradeço a Deus, a espiritualidade, a receptividade que estamos tendo, não só de inúmeros centros espíritas, mas das câmaras municipais, das universidades, dos institutos politécnicos, para que nós falemos sobre isso. São 18 conferências já agendadas e outras tantas a caminho. Que venha o trabalho, que venha o trabalho. Temos o apoio, importante mencionar, da Decathlon Guimarães. O Acolher Viver não tem recursos próprios, é um grupo idealista, voluntário, espírita. Então, obviamente, para uma empreitada como esta, não temos recursos. Estamos custeando estadias, refeições, muito simples, muito franciscanas, à base de doações e apoio. Como, por exemplo, o apoio da Decathlon, que ofereceu a bicicleta, ofereceu diversos acessórios, esta camiseta com as marcas, enfim, um apoio maravilhoso. E também o apoio da Voz de Apoio, uma entidade aqui de Portugal, uma irmã do CVV, que também presta apoio emocional, pelo telefone, pelo chat online, por e-mail, e que faz um trabalho magistral em Portugal. Não só a Voz de Apoio, tem outras tantas, mas a Voz de Apoio nos apoia, então uma menção especial a eles. Meus amigos e minhas amigas, caríssimos irmãos, alguns números breves, eu não quero chateá-los, por favor, me desculpem se eventualmente chateá-los com isso, mas alguns números são muito importantes para demonstrar a densidade do problema da questão do suicídio e também, na sequência, como estamos falando de vida, positividade, números que dão esperança nessa nossa jornada, de que a gente possa reverter isso, essa problemática do suicídio. Muito bem. A Organização Mundial da Saúde nos diz que são cerca de 700 mil casos anualmente de irmãos que abreviam a vida. Isso com detalhe, são mais de 200 países no mundo e apenas 60 países enviam dados para a OMS, o que nos leva a crer, infelizmente, que esse número deverá ser bem maior. Cerca de 350 milhões de irmãos e irmãs pelo planeta sofrem com depressão, conforme ainda os dados da OMS. E aqui, meus amigos, eu vou fazendo conexões ao melhor estilo Kardec, que nos pede que dialoguemos com a ciência, com a filosofia, com todas as fontes de informação que venham a enriquecer esse poderoso eixo que é a doutrina espírita, o eixo de onde tudo irradia em termos de conhecimento e de força. Cerca de 1 bilhão de pessoas, gente, 1 bilhão, somos 8 bilhões, cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de algum transtorno emocional, sendo que 14% são os nossos jovens. Em Portugal, 945 casos em 2020, são pouco mais de 9 casos a cada 100 mil. É um número que parece pequeno, mas não é. É um número grande. Ele está acima da média da União Europeia, por exemplo. E entre os homens, atenção meus queridos irmãos, é maior a incidência
Nós homens precisamos perder a vergonha de buscar o apoio, de quando a coisa não está bem. E eu falo isso, viu, olhando no espelho e dizendo para mim mesmo, Roberto, você também precisa aprender a fazer isso. Quando não estiver bem, peça ajuda. Peça ajuda. E as mulheres, uma incidência bem melhor. 23% dos jovens portugueses já tiveram pensamentos ou atos suicidas, conforme a Fundação Francisco Manuel dos Santos. E as faixas etárias de 10 a 24 anos têm uma grande incidência, de 15 a 29 anos. Mas, meus amigos, nós precisamos fazer a nossa parte em relação a todas as faixas etárias. Todas sofrem, sem exceção, com este problema. E nós podemos, e nós vamos falar sobre isso mais adiante. E aí, puxando o assunto para a seara espírita, pensemos juntos no tamanho que é a nossa missão. A nossa aqui do Acolher Viver, a nossa aqui de todos que estão nos acompanhando e que vão nos assistir pelas redes, pelo YouTube, o tamanho da nossa missão. Pensem que se somos 8 bilhões do lado de cá, muitos deles em necessidade emocional, em dificuldades em relação à saúde mental e emocional, são cerca, esse número varia muito, são cerca de 28 bilhões, fala-se 21, aí não se tem o número exato, 28 bilhões de desencarnados. Pensem no percentual desses irmãos, e aqui eu peço por eles para que se encaminhem nas sendas de luz da vida, para que não tornem a esse ato. Imaginem como está a questão da saúde do lado de lá, porque do lado de lá a vida segue, sem fim, não morremos nunca, somos eternos. Mas do lado de lá também prossegue a questão da problemática da saúde mental. Então imaginem do lado de lá também como isso acontece e a importância que tem focos de luz como esse do Caminheiros da Luz, com o seu trabalho de atendimento mediúnico, com os grupos de estudo, com as palestras, que ajudam não só os encarnados, mas os desencarnados também. E aqui a parte muito boa. Essa parte aqui me enche de energia e eu sou capaz de pedalar não só por Portugal, pela Espanha, pela França, até a Ucrânia, se for preciso, porque esses números são maravilhosos. Nós temos um banco de dados no Acolher Viver, onde registramos todas as entidades possíveis ao nosso alcance que prestam algum tipo de apoio emocional, espiritual, psicológico. E nesse nosso humilde banquinho de dados já tem mais de 600 entidades, espalhadas por mais de 135 países, prestando todo tipo de apoio gratuito ou mediante pequenas contribuições. Aqui na Europa temos uma iniciativa muito importante chamada Mental Health Europe, a saúde mental europeia, dedicada aos jovens, tem muito ponto de apoio à juventude. Os números da espiritualidade, né? Os números da esperança, a espiritualidade, o religare, religião do religare, religar-nos com Deus, com o divino, com a espiritualidade amiga. Aqui em Portugal, esses números, esses pontos de luz são inúmeros. Esse número aqui não é definitivo, porque a pesquisa segue. Tem mais de 100 centros espíritas em Portugal. E eu acredito que esse número é bem maior, porque tem tantos que a gente nem conhece. Então são mais de 100, 150 pontos de luz, pontos de religare. Assim como de outros credos. A Igreja Católica, que é tão importante em nosso país, tem quase 4.500 paróquias, e sem falar em outras veneráveis religiões aqui e em todo o planeta, que também são focos de luz e que também devem se unir, né, e se unem nessa luta pela vida. Centenas de entidades pelo mundo, como o Acolher Viver, como a Rede de Proteção à Vida, como inúmeras instituições trabalhando no bem. São números que a gente não consegue quantificar, mas são números poderosos que levam esperança quando o assunto é suicídio. E também, meus irmãos e irmãs, heróis anônimos, verdadeiros heróis anônimos que trabalham sem aparecer. E eu lembro desse policial aposentado que trabalhou por 23 anos na Polícia Rodoviária dos Estados Unidos, perto da ponte Golden Gate, em São Francisco, uma ponte célebre pelos acontecimentos que lá, né, tomavam lugar. Durante 23 anos, ele teve a oportunidade de salvar dezenas de vidas. Dezenas. Imaginem quantos Kevin Briggs existem pelo mundo.
Aqui em Portugal, nosso banco de dados ele tem mais de 40 pontos de atendimento emocional e psicológico. E cresce, a pesquisa segue. E esse banco de dados está à disposição de todos. Ao final, terão meu WhatsApp, eu fico alegre em servir, oferecendo, enfim, a ajuda possível, através de algum desses pontos de apoio. E aí, a importância e a urgência de se falar sobre o tema. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Nosso mestre, Jesus, não poderia ter sido mais direto ao nos orientar também sobre a questão do suicídio. Precisamos colocar sobre a mesa, amorosamente, acolhedoramente, fraternalmente, a questão para que possamos, bem informados, poder ajudar outras pessoas. Ajudar outros, ajudar a nós mesmos. Eu posso estar precisando também. Então, ajudar a todos, sem exceção. E aqui eu vou passar brevemente, pedindo a licença e a paciência de todos, alguns fatores de risco, algumas informações que são importantes na questão da prevenção do suicídio, para as quais nós precisamos ficar muito atentos, que são os fatores de risco. Por exemplo, tentativas prévias. Isso é um grupo importante de risco. A questão dos transtornos emocionais e psicológicos, e aqui um número muito poderoso de esperança. A cada 10 casos de suicídios, 9 poderiam ter sido evitados se houvesse um diagnóstico da área da psicologia ou da psiquiatria. Vejam só o tamanho do bem que pode se fazer ajudando as pessoas a buscar apoio. Ou nós mesmos, ou eu mesmo, nós mesmos buscando apoio quando precisarmos. Um histórico familiar de violência e transtornos também é um fator de risco, é um fator importante. O uso de drogas, essa chaga da nossa sociedade também, porque reduz a inibição e aumenta a impulsividade. A questão do bullying nas escolas, que atingem as nossas crianças, os nossos adolescentes. Os traumas de infância, a questão dos abusos, perdas de pais, tão importantes de levarmos em consideração. A exposição aos efeitos, isso é muito importante. A conexão que precisamos fazer. A exposição aos efeitos dos eventos climáticos extremos. E nós vamos falar de 2 fatores, 2 conceitos ainda pouco conhecidos, chamados ecoansiedade e solastalgia. Vamos falar sobre isso com mais profundidade adiante, mas os eventos climáticos estão a produzir danos materiais, sociais, emocionais e espirituais. O que nós podemos fazer de nossa parte para mitigar isso? Para contribuir para que os eventos climáticos extremos reduzam? Nós podemos fazer muito, meus amigos, muito, muito. Doenças crônicas, uma condição física limitante, é um fator de risco importante. Situações estressantes, do ponto de vista econômico, étnico, racial, gênero, religiões, as perseguições que se veem pelo mundo, as perseguições que nós mesmos espíritas sentimos na pele, não é? Como a irmã muito bem colocou aqui no tempo do Estado Novo, no Brasil também, no início do espiritismo, foi difícil, foi duríssimo, porque havia também a perseguição do Estado, enfim. A questão da internet, as redes sociais, que tem o seu lado obscuro, é um fator de risco muito importante, portanto, toda atenção ao que estivermos consumindo nesses campos e também nossos filhos, netos. A sobrecarga de informações e notícias também pode ser tóxico, não é? A pandemia e suas consequências, não preciso nem entrar muito a fundo para falar sobre isso, não é? Temos um efeito inercial da pandemia ainda profundo entre nós, é impressionante. Nos atendimentos que eu faço semanalmente, no Centro de Valorização da Vida, via chat, muitas pessoas reclamam. Puxa vida, aconteceu comigo alguma coisa na pandemia que mexeu comigo. Eu não estou conseguindo me centrar de novo espiritualmente, psicologicamente. Dificuldades financeiras, o bolso é um problema, pode ser um problema, quando se diz respeito à obtenção de atendimento, porque um atendimento profissional nem sempre é barato, não é? A gente sabe que não é barato. O risco de gênero, já mencionei, a questão do sexo masculino é importante, temos atenção. Acesso a armas e outros meios.
a falta de propósito na vida. Nós conversamos, né, eu e o Sr. Manuel, acho que foi ontem ou anteontem, sobre isso, e ao longo desde que começamos a tratar sobre isso, da falta de propósito na vida, como isso também é um fator importante, a inibição em buscar ajuda, os estigmas, o tabu, não é? As carências na estrutura pública, social, de apoio, a gente sabe que o Estado ainda tem muito a oferecer, precisa, não é? A baixa resiliência frente aos problemas da vida, a falta do religare, reconexão com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus e com nós mesmos, com a nossa própria essência. Nós estamos desconectados, a sensação é essa, que estamos todos desconectados. Isso impacta na nossa saúde mental, acaba impactando naturalmente. O materialismo severo, se estuda isso exaustivamente, não é? A questão do materialismo, essa colocação de muita energia em busca do ter, em detrimento do ser. A questão hormonal, fazer os check-ups, a questão do equilíbrio hormonal no organismo é importante. E eu falo isso depois de ter tomado um puxão de orelha da minha esposa, porque eu nunca fiz exame para checar a questão hormonal. Nunca fiz, já tenho 54 anos e já deveria ter feito. E por ali muita coisa pode explicar, se não é aquele mau humor de vez em quando, aquele cansaço. Pode ser uma questão hormonal. Uma possibilidade um fator de risco importante também entre os viúvos, divorciados, solteiros, questão do desemprego, da aposentadoria. E os sinais de alerta, né, meus amigos, minhas amigas, que são uma depressão clínica ou longa tristeza, uma perda de interesse em coisas que antes nos davam alegria, prazer, daqui a pouco, de repente, deixamos de lado. Muita atenção quanto a isso. Falta de energia e de propósito na vida. Negligência em relação a tarefas muito básicas, até mesmo higiene, é um fator que deve nos chamar a atenção. E aí, sobre todos esses fatores, importantíssimo, é um lema que eu carrego comigo nessa jornada. Pecar pelo excesso. Ao avistar, defrontar-se com um sinal de alerta desse, peco pelo excesso. Pecar pelo excesso. Ter um excesso de cuidado, porque mal não vai fazer. Agora, ter pouco cuidado e pouca atenção a esses sinais é problemático. É problemático. Sinais emocionais, agitação, irritabilidade, agressividade, por exemplo. Uso de drogas, né? Essa chaga. Comentários, frases que a pessoa fale manifestando a desesperança dela com a vida. O isolamento, a automutilação. Subitamente colocar negócios em ordem. Negócios da vida, os negócios da materialidade, subitamente, sabe, sem nenhuma razão. Opa, sinal ligado de alerta, por que a pessoa está apressando-se a fazer um testamento? Muita atenção. E aí, nesse momento, um braço amigo no ombro da pessoa. Meu amigo, vem cá, vamos conversar. Tá tudo bem? Como é que você está? Vamos conversar, tá tudo bem mesmo. Olha, estou aqui, viu? Estou aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Porque isso pode furar aquela bolha de isolamento em que ele se encontra, que é onde ele se percebe sozinho, e virar o jogo, virar a polaridade, e ele perceber, tem alguém prestando atenção em mim. E hoje no mundo em que estamos a prestar tanta atenção, por exemplo, nos telemóveis, prestar atenção de fato em alguém é ouro, é ouro. Uma repentina mudança de humores também é um fator de alerta. Um estresse intenso com problemas legais, financeiros, de trabalho, compra de arma ou medicamentos em uma quantidade fora da curva. Uma indiferença ou relaxamento após longo período de tristeza ou perda importante. Um crônico pesar, questão da perda dos entes queridos. Nós espíritas sabemos que não perdemos ninguém, não é? Não perdemos. Apenas vamos marcar um reencontro com o ente querido em algum momento ali adiante. Mas vai haver o reencontro e vamos nos ver, vamos nos abraçar. Só que nem todos conseguem ter essa perspectiva. E sentem com isso. Sensação de não haver saída para os problemas, mudança nos padrões de sono e de humor, frases reveladoras do tipo, puxa, eu queria desaparecer do mundo, e frases semelhantes.
As postagens nas redes sociais, muita atenção, porque às vezes uma postagem pode dizer tudo sobre o que a pessoa está sentindo, pensando e até mesmo planejando. Uma postura ativa de perguntar também nas redes sociais, mandar uma mensagem no privado ou nos comentários. Como você está? Está tudo bem? Quer conversar? Estou aqui, estou à disposição para nós conversarmos. E aí, como identificar uma pessoa em situação de ideação suicida? Pergunte a ela. Difícil, hein? Não é fácil isso. Não é fácil isso. Encontramos alguém tristinho, deprimido, com algumas ideações, enfim. Não é muito fácil fazer essa pergunta, mas é uma pergunta importante de ser feita. E a ciência moderna nos estimula a fazer essa pergunta. As modernas ideias da psicologia, da psiquiatria. Pergunte à pessoa, isso não vai levá-la ao ato do suicídio. É preciso perder o medo de aproximar-se das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida percebe-se sozinha e isolada. E ela vê naquela pessoa que chega pertinho dela. Vamos conversar? Ela percebe que não está sozinha. Isso muda o jogo. Isso pode ser um irmão a menos a aumentar as filas de chegada em outros planos pelas portas do suicídio. Gente, uma vida inteira que se trabalhe. Por exemplo, eu, na minha insignificante existência, se durante toda essa existência uma pessoa desistir de cometer o ato, deu. Para mim já está bom. Já valeu. Valeu a existência. Então nós podemos fazer isso, podemos fazer muito. E aí as perguntas. Tem algo que eu poderia fazer para te ajudar? Gostaria de falar sobre o que vem sentindo, enfrentando? Você parece apreensivo, gostaria de conversar sobre isso? Quais são as suas expectativas? Você tem planos para o futuro? Você já pensou ou está pensando em tirar a própria vida? E aí, pergunta que vem depois, né? O que fazer com uma pessoa que apresenta a ideação? Bom, demonstre o simples, viu, gente? O simples e o que vem de coração é o efetivo, é o que efetivamente faz uma diferença. Demonstre que sabe que a pessoa passa por grande sofrimento. Eu sei o que você está passando. Eu imagino, eu calço as suas botas e sinto apertar o meu pé pelo que você está sentindo. Demonstre interesse pelo relato da pessoa. Demonstre acolhimento e que está disposto a ajudar. São regrinhas tão simples, não é uma teoria da relatividade em termos de dificuldade, não é física quântica, é simples, é fácil, não é difícil. É dar o primeiro passo, é ir além. O que não dizer ou fazer quando uma pessoa apresenta, isso também é muito importante, quando ela apresenta ideação suicida. Não julgar jamais. Bom, o mestre disse isso, né? Não julgais para não serdes julgado. Essa regra é de ouro. De ouro, jamais julgue, porque você não sabe. Eu costumo brincar sobre esse tema, fazendo uma fala jocosa. Pode julgar sim. Sabe quando que pode julgar? Quando você tiver o relato na sua mão de tudo que aconteceu com essa pessoa nessa existência e quando tiver na mão o relato de tudo que aconteceu com essa pessoa em todas as outras existências dela desde o reino mineral. Se você souber de tudo isso, pode julgar. Ou seja, nunca. Não julgais. Não dá a impressão de que se quer diminuir o sofrimento. Não dizer, isso não é nada. Para ela é. Não dizer, há pessoas que sofrem mais que você e nem por isso pensar em tirar a própria vida. Não. Comparar jamais. Não dizer, você não pensou na sua família? Não pensou nos seus filhos, no seu marido, sua esposa, para pensar nisso? Não vai ajudar. Por que você não procurou ajuda? Isso é falta de Deus. Gente, é difícil. Para quem está sofrendo, ouvir algo assim não deve ser fácil. Então é importante a gente pensar nisso. E aqui um ponto muito importante. A atuação nos centros espíritas diante da temática do suicídio. Mas antes, um recado importante.
importantíssimo. Importantíssimo. Questão 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da própria vida? Da sua própria vida? Não. Resposta da espiritualidade. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E sabem o que eu me arrisco a dizer, correndo o risco de antecipar a minha passagem para o umbral, fazendo uma brincadeira rápida aqui? Calma, calma. A pessoa que está em sofrimento, ela não é uma criminosa. Ela está vivendo uma situação muito difícil para a qual ela não está enxergando uma saída. Ela é considerada uma transgressora da lei divina da vida. A vida é um presente de Deus que precisa ser vivida até o fim, até a última gota. Ponto final. É assim que tem que ser. Mas, como disse o nosso mestre, nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum, aspas, transgressor vai se perder. Todos serão recuperados, todos serão atendidos, serão vivificados, serão fortalecidos e vão seguir a sua jornada em diante. Vão seguir a sua jornada em diante, espíritos imortais que são, eternos que são. Então é muito importante isso, eu gosto muito de frisar isso, para que aqui não haja a semente do julgamento, vocês me entendem? Quem cometeu o ato? Transgressor. Isso é julgar. É melhor usar essa energia do julgamento, de apontar o dedo, fazendo isto aqui. Vem cá, vamos conversar, deixa eu te abraçar aqui e vamos conversar. E agora, gente, meus amigos, minhas amigas, vamos entrar aqui num material produzido pela Federação Espírita Brasileira e Associação Médica Espírita do Brasil. É uma cartilha de prevenção do suicídio chamada Valorize a Vida, onde, de maneira muito simples, vem alguns aconselhamentos, alguns direcionamentos que estamos aqui propondo. Muito do que se verá aqui, obviamente, já é praticado. Já é praticado há muito tempo. Mas é importante falarmos a respeito, colocar a luz sobre a mesa, para que mais e mais pessoas saibam disso. Como se dá a associação da terapêutica médica com assistência espiritual à pessoa em crise suicida? Bem, terapêutica médica associada com assistência espiritual é de fundamental importância para o bem-estar da criatura e, por extensão, da sociedade. Porque não existe uma sociedade em paz, vivendo feliz, se um grupo de pessoas, uma multidão, está a sofrer. É como se estivéssemos viajando num comboio, no carro de um comboio, numa viagem de férias. Pensem, vejam se faz sentido essa analogia. Estamos a viajar no comboio, numa viagem que queremos que seja prazerosa, mas ao nosso lado, no banco do lado, aqui tem alguém a chorar, tem alguém a sofrer, tem alguém em crise. Como é que essa viagem vai ser prazerosa? Não vai ser, enquanto aquela pessoa estiver daquele jeito. Então, é preciso abraçá-la. É preciso abraçá-la. Então, nesse sentido, a terapêutica médica oferece recursos que auxiliam na recuperação da pessoa nos momentos de crise. Assim, durante o atendimento espiritual, deve-se sempre incentivar a pessoa a procurar também o acompanhamento, o atendimento médico, para identificar as causas orgânicas daquela crise. Fundamental. É um pacote completo. Que venham às casas espíritas, porque é muito importante. Aqui é o canal de luz que nos leva para o alto e que nos faz receber as energias do alto. Mas, por outro lado, aqui também na Terra, é importante o acompanhamento da ciência dos homens, da psicologia, da medicina. Como deve ocorrer o atendimento espiritual à pessoa com ideação ou crise suicida? Dentre as pessoas que buscam a casa espírita, podemos identificar algumas com ideação ou crise, ou até mesmo pessoas ligadas a alguém que consumou ou tentou o ato. Seguem algumas orientações da Associação Médica Espírita: acolher, sem fazer perguntas constrangedoras, buscar identificar as necessidades da pessoa por uma escuta de coração, empática, buscar estabelecer relação de confiança, a fim de que a pessoa se abra e receba a ajuda necessária, estabelecer relação empática e oferecer ajuda à pessoa em crise.
normalmente se percebe sozinha, isolada, já comentamos isso. E aí, aquela frase, tem algo que eu possa fazer para ajudar? Ela é poderosa. Ela pode fazer a diferença, de fato, na vida daquela pessoa. Importante a gente não ter pressa no diálogo, conversar, dedicar o tempo. Esquece o mundo lá fora. Se tem alguém numa situação de crise, eu sei que não é fácil, ainda mais nessa nossa vida que a gente vive hoje em dia, tão corrida, para todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que me diga, não, eu estou muito tranquilo, minha vida está muito calma, não há agitação. Eu não conheço. Todos estão assim. Então, sem pressa no diálogo, é fundamental. A discrição, eu diria que é uma discrição caridosa de quem está ouvindo, sabe? Discrição caridosa no sentido de manter o sigilo daquela conversa, não espalhar isso para ninguém, fica ali, sabe, naquele ambiente, para proteger a pessoa que sofre de incursões, de julgamentos, de incursões malignas, não é? E a gente sabe que as coisas estão acontecendo, não é? Essas condenações, enfim, a agressividade que se vê. Verificar o contato de pessoas que possam ser pontes para o acompanhamento após o atendimento na instituição espírita. Isso é muito importante, que façam o pós-atendimento na casa espírita, que é, repito, fundamental. As casas espíritas têm um papel, assim, basilar na questão do combate ao suicídio. E o pós-atendimento espiritual também é extremamente importante. O que fazer ao identificar uma pessoa com alto risco no atendimento fraterno ou em algum outro setor da casa espírita? Pergunta forte. Muitos irmãos de muitas casas espíritas ainda, e está tudo certo, porque ninguém nasce sabendo, por mais que estude, muitos ainda sentem o baque em uma situação como essa. Bom, é necessário que o atendente quebre o sigilo do atendimento. Se é uma situação de extrema urgência, está vendo que o risco é iminente, quebra o sigilo, chama o familiar, chama alguém que leve essa pessoa, que acompanhe essa pessoa muito de perto, ou, no limite, chame mesmo um resgate, um atendimento médico no local. Chamar a ambulância, chamar o serviço público, quando sentir que realmente a vida pode estar por um fio. Claro que essa percepção nem sempre é fácil, mas precisamos exercitá-la. Eu mesmo estou aprendendo, estou tentando exercitar isso no dia a dia e todo santo dia é um aprendizado novo. E aí, aqui um pequeno parêntese, porque nem todos conhecem como surgiu o Acolher Viver. O Acolher Viver surgiu de um atendimento durante um evangelho no lar, na casa da pessoa, e o atendimento fraterno aconteceu após o evangelho no lar. E essa pessoa manifestou ali naquele momento claras ideações suicidas. Ela entrou em crise, de fato. E os trabalhadores espíritas que lá estavam, que fazem parte da equipa do Acolher Viver, que são aquelas moças que eu apresentei no início, elas ali perceberam, aqui existe uma missão muito importante a fazer. Porque elas se viram, o que é isso que está a acontecer? O que eu devo fazer agora aqui? Como eu devo me portar? Como eu posso ajudar? O que dizer? O que não dizer? Por conta disso, nasceu o Acolher Viver, para que nós pudéssemos estudar a respeito e pudéssemos humildemente oferecer esse conhecimento, essa disseminação de informações a todos que nos acompanham, a todos que, como vocês, como aqui, Caminheiros da Luz, a quem eu sou muito grato, abrem um espaço para que falemos sobre isso. Então, importantíssimo. E aqui agora nós entramos numa fase desta fala, e por favor, fique à vontade para puxar minha orelha em relação ao tempo, a experiência comunitária da vida. O Espiritismo, ele tem uma riqueza, é uma das doutrinas, de fato, mais avançadas, se não a mais avançada da humanidade, sem menosprezar as sabedorias antigas, de forma alguma. Todas as sabedorias são veneráveis, mas o Espiritismo ele traz um eixo
um eixo, e nesse eixo é facilmente verificável a questão da experiência comunitária, a questão da atenção que nós precisamos dar a todos que compartilham conosco essa experiência comunitária. O que é essa experiência comunitária? Essa existência que nós estamos a viver. Nesse momento, eu, conversando com vocês que estão tendo a paciência de ouvir esse maluco que está a pedalar por Portugal inteira para falar sobre o assunto, são a natureza, é o meio ambiente, é o reino animal, é o reino vegetal, são todos os irmãos que nos acompanham nessa experiência, nessa teia da vida, porque é, de fato, uma grande e maravilhosa teia da vida. Nesse sentido, eu comentei, acho que foi com o irmão Anuel ali, eu vi a Meimei ali, florzinhas de Meimei. Eu adoro a Meimei porque ela traz isso que nós gostamos muito de replicar, de aprofundar o assunto, o debate. Por onde andamos? A experiência comunitária. Ela diz que o irmão da experiência comunitária, pensem comigo, todos, não só os homens, não só, todos, te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que te faça possível. O animal, que é o nosso irmão, te esmola a proteção. Todos os animais, sem exceção. A planta te requisita respeito. As florestas, o que estamos a fazer com as florestas, as nossas irmãs de experiência comunitária? Não estamos a sofrer emocionalmente por conta do que estamos a fazer com elas? A fonte espera lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres a fim de que a paz felicite a vida de todos. Obrigado, Meimei. Por Chico Xavier, na obra Deus Aguarda. Conta contigo. Deus, a espiritualidade amiga, conta, conforme a Meimei, conta contigo na execução desses deveres. Conosco, comigo, vocês, com todos. É preciso despertar, e é isso que me leva, pessoalmente, a fazer um movimento como esse, o Bike for Life, para levar essa mensagem. Porque aqui está a origem de muitos dos nossos problemas. Nós vamos ver isso com mais profundidade. Mas a Meimei é fantástica, ela resume de maneira magistral isso. E nunca é demais lembrar, quem sofre almeja colocar um fim à dor, não à vida. Não à vida. Prevenir ou evitar o sofrimento e o suicídio passa pela compreensão de nosso papel nessa rede, na teia da vida. Nós temos um papel nessa teia da vida. Eu estou despertando, comecei ontem a despertar para isso. Eu não sou o dono da verdade, não estou apresentando aqui verdades últimas, mas com um pouquinho que eu estou vendo desde ontem, metaforicamente ontem, eu já tenho a certeza absoluta no meu coração de que, sem levar em conta essa questão da teia da vida, nós estaremos a enxugar gelo na questão dos cuidados da saúde emocional, da saúde mental, das questões sociais, das questões, enfim, de todos os problemas que a humanidade enfrenta. Se não tivermos uma relação de irmandade dentro da teia da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, então vamos lá. Fatores potencialmente protetores contra o suicídio. E aqui de novo, agora esse tema vai nos perseguir até o fim. A teia da vida, a experiência comunitária, a grande rede. Alguns fatores são muito fortes e são potencialmente protetores. Por que potencialmente? Porque já vamos entender o porquê do potencialmente. Bom, personalidade, estilo cognitivo. Ter uma flexibilidade cognitiva, uma abertura. Estávamos a falar sobre isso, né, Nê? A mente aberta para outras ideias do bem, que na verdade foram semeadas pelo mesmo chefe, pelo mesmo Deus, a todos nós. Disposição para aconselhar-se em casos importantes, disposição para buscar ajuda, abertura à experiência de outros, habilidade para se comunicar,
capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade. Esse negócio é difícil, esse é um ponto complicado, porque nem todos têm. Nem todos têm. Eu estava a conversar hoje, há 6 horas atrás, com o nosso apoiador aqui em Portugal do projeto, o Sr. Fernando, da Voz de Apoio aqui de Portugal, e ele estava a me contar o seguinte, que os voluntários, os candidatos a serem voluntários no Voz de Apoio para o atendimento emocional, por e-mail, eles têm a vontade, têm o desejo de servir, mas muitos deles não têm, eu estou trazendo apenas como exemplo, eles não têm essa capacidade de fazer uma boa avaliação da realidade. Então, é preciso algo mais, é preciso um tempo mais para que eles cresçam nesse sentido, para que entendam o que são os sentimentos, as emoções, para poder realizar um trabalho dentro do Voz de Apoio, por exemplo. Então, é só um exemplo breve para que percebam que é uma dificuldade mesmo fazer essa avaliação do momento. A habilidade para solucionar problemas da vida, estrutura familiar, é potencialmente protetora contra o suicídio? A gente sabe que, infelizmente, nem sempre. A estrutura familiar, às vezes, tem rupturas, tem cracas, tem rachaduras. Então, pode proteger? Também pode não proteger, infelizmente. E por aqueles que não podem proteger também, precisamos fazer o nosso máximo para que busquem o caminho do reequilíbrio. Dispor de um bom relacionamento interpessoal, ter senso de responsabilidade em relação à família, presença de crianças na casa, pais atenciosos, obter apoio nos casos de necessidade, a gravidez também, fatores outros socioculturais que Kardec também nos estimula a mantermos os olhos abertos. Boa integração em grupos sociais, colegas, amigos, vizinhos. Imagina, eu estou conhecendo hoje aqui Caminheiros da Luz e estou encantado com a psicosfera do ambiente. Imagina a integração num lugar como esse, como energiza, como o potencial de energia que tem para todos que frequentam. Uma integração, proteção contra o suicídio. Proteção contra tudo, não só o suicídio é o limite, mas é o fortalecimento da saúde mental, espiritual, física, porque tudo está conectado. Então, fundamental a integração. Prática religiosa em outros coletivos, clubes, grupos culturais. Contar com uma rede social que propicia apoio prático e emocional. Estar empregado, isso aqui remete para questões político-econômicas, sociológicas que são importantes, que também precisamos levar em conta. Disponibilidade de serviços de saúde mental, também é um fator protetor. E outros fatores muito importantes, dispor de boa qualidade de vida, rotina de regularidade do sono, uma boa relação terapêutica para aqueles que têm a felicidade de poder acessar um atendimento psicológico, psiquiátrico. E que vamos deixar bem claro, não tem nada de feio, não tem nada de tabu em se procurar um psicólogo, se procurar um psiquiatra. Estávamos nessa mesma reunião no Voz de Apoio hoje, estávamos a brincar dizendo que se eu estou a conversar com um amigo aqui e do outro lado da rua passa lá o meu cardiologista, eu comento com o meu amigo, veja lá o doutor fulano, meu cardiologista. Agora, se do outro lado da rua, para muitas pessoas, está a passar o psiquiatra, fico quieto. Não vou falar para o meu amigo que eu estou consultando o psiquiatra. Tá certo isso, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tudo é cuidado da saúde. Tudo é cuidado. E a experiência verdadeiramente comunitária, MEI-MEI, existem relações cuja importância para a saúde mental ainda não percebemos. Uma conexão fraterna e saudável com todo o conjunto da teia da vida, o que nós chamamos saúde mental e as suas diversas conexões. Conexões essas, meus irmãos, minhas irmãs, estimuladas por essa doutrina poderosa, sábia, que é o Espiritismo. O Espiritismo tem tesouros valiosíssimos tratando de cada uma dessas conexões. Ela nos inspira, Kardec nos empurra, nos estimula a realizar essas conexões.
eu trago aqui uma fala, como o Espiritismo é filosofia, e eu comecei ontem na questão da filosofia, estou absolutamente encantado com a filosofia como ferramenta de saúde, de vida. Heráclito, um filósofo de 540 a.C., ele diz que os despertos possuem um mundo em comum. Um mundo em comum, um mundo em rede, um mundo em teia de vida, um mundo em vida comunitária. Mas os que dormem voltam, cada um deles, ao seu mundinho, ao eu primeiro, ao egoísmo, à vaidade, às minhas necessidades primeiro e dane-se as necessidades da coletividade, dane-se as necessidades da humanidade, da natureza, dos animais, dos vegetais. E a gente sabe que no momento de transição planetária, não é um bom momento, estávamos a conversar, uma rica conversa com a Eni antes da fala, não é o momento de mantermos essa inclinação para nós mesmos, olhando somente para nós. É hora, já passa da hora de abrir, não é? De abrir o leque, abrir o coração para a teia da vida. As jornadas em diversas frentes que estão a me explicar, e aí falo de mim, o porquê precisamos conversar sobre uma saúde total e solidária. As diferentes dimensões de nossa busca por saúde nessa grande teia da vida. Allan Kardec dá o tom. É maravilhoso ler e perceber em Kardec o estímulo que ele dá para todas essas conexões. Por exemplo, Revista Espírita, 1862. Depois, então, creiam ou não creiam, ele estava falando dos céticos. Auxiliados por essa alavanca, ele estava falando do Espiritismo, tomada como simples hipótese, que tentem resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc., ante os quais têm fracassado, e verão o seu resultado. O eixo da doutrina espírita, que é o cristianismo raiz, não é? Que é a mensagem do Cristo pura, tem o poder, e a gente não está percebendo isso, eu não estou percebendo, boa parte da humanidade não está percebendo, tem o poder de atuar, mitigar e resolver os problemas em todas aquelas dimensões. Não há dúvida disso. E se alguém tiver dúvida, vamos conversar, vamos provocar o debate, a conversa sobre isso. Livro dos Espíritos, questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não é lei da natureza. É obra do homem e não de Deus. E se é obra nossa, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos dar um jeito nisso. Porque senão vamos entregar o planeta ao mundo de regeneração, vamos chegar na fase de regeneração, um planeta num outro patamar moral, espiritual, mas ainda cheio das ruínas do mundo de expiação e provas, as ruínas em todas essas searas aqui que falamos, as ruínas psicológicas, morais, sociais, e que nós vamos ter que trabalhar nelas. Vai ser a nossa missão. Já é hoje, não é? Já é hoje. Então nós, espíritas, e as questões do mundo, Joana de Ângeles, e uma mensagem importante sobre a abrangência da fraternidade. De novo, vamos falar da teia da vida. Ela diz na obra O Despertar do Espírito que o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se então, veja a abrangência, ela vai do átomo ao arcanjo. Relaciona-se então com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes. E, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Quem já não viu o conceito de grande família universal que se fala, se estuda muito nos meios espíritas, não é? É a grande família universal, sem seletividade.
E é isso que está, meus amigos, minhas amigas, é isso que me queima o coração e a alma e me leva, sabe, a caminhar e fazer alguma coisa. É essa percepção de que ainda somos seletivos. Para nós, o bem-estar, felicidade, paz é da minha família, do meu círculo de amigos, dos homens, de alguns animais, de algumas plantas. Mas me parece que se o Cristo dissesse algo sobre a abrangência da teia da vida, será que ele diria algo do tipo: sejamos irmãos e trabalhamos pelo bem de todos? Mas as vacas, tudo bem. Mas os peixes, sigamos a matá-los. Mas outros tantos animais, as florestas tropicais, vamos derrubá-la, afinal de contas o homem precisa dos recursos, não é? Do ouro, dos investimentos, dos lucros. Será que Jesus nos falaria isso? Ou ele seria abrangente? Ou num grande amplexo, num grande abraço, ele nos diria para considerar toda a teia da vida? E será que a gente não está doente hoje, depressivo, triste, ansioso, por conta dessa desconsideração que temos para com os demais integrantes da nossa experiência comunitária no planeta? Nós vamos ver isso. A resposta me parece gritante, de óbvia. Bom, vamos lá. Algumas conexões importantes. Essa minha mísera jornada no trabalho voluntário, em algumas causas, eu digo mísera porque é pequena mesmo. Não é. São algumas frentes, mas não é algo grandioso. É um aprendizado, é um início de um aprendizado. Eu adoro Sócrates, porque isso eu aprendi, isso eu consegui aprender bem, quando ele diz que só sei que nada sei. É a liberdade da presunção do conhecimento, da sabedoria, de ter as verdades prontas. Eu acho que disso eu já estou livre. Eu acho que isso eu consegui me livrar nessa existência. Eu tenho os meus limites da minha ignorância, sei muito pouco, mas esses pequenos e trôpegos passos no trabalho voluntário, nessas frentes todas, estão a me mostrar que todas essas frentes, prevenção do suicídio, disseminação de informações sobre suicídio, atendimento emocional a quem necessita, questão da ética animal espírita, questão da filosofia, questão dos estudos da relação do espiritismo com a ecologia e com a vida, e a questão da distribuição do pão material, do pão de trigo, numa entidade como o Refude. Todas elas, parece, na minha mente, estão gritando na minha mente, dizendo tudo converge para o mesmo ponto. E se nós não pensarmos nessas conexões que vamos falar agora brevemente, não vamos estar sendo efetivos nessa nossa luta pelo bem de toda a coletividade. Não vamos estar sendo completos, abrangentes. E agora, no nosso estado atual da humanidade, de maturidade, nós já temos a condição, temos o conteúdo, temos a doutrina espírita, divina, completa, a nos mostrar isso. Então eu percebi, durante todos esses trabalhos, aos poucos, opa, isso aqui quer me dizer algo mais. Está tudo absolutamente conectado. Nada disso é sozinho, é um compartimento, é um multiverso separado. Então, uma dimensão é a questão física, alimentar. Questão da fome no planeta, segurança alimentar, a dificuldade para manter a saúde física. Isso, obviamente, traz um impacto tremendo, tremendo na nossa vida, na nossa saúde mental. Ter fome me faz ter a mente desequilibrada, doente, não é? Me parece que seja assim. E, de novo, não sou psicólogo. Então, Livro dos Espíritos, questão 724. Por exemplo, e aqui, meus amigos, eu peço licença a todos para
apresentar a necessidade do destemor, da reflexão de cada um, sem julgamentos, sem pressa, com respeito e com amor ao ritmo do coração de cada um. Cada um. Ninguém tem o direito de impor nada para amanhã, para ninguém. Então, o que eu vos ofereço aqui são ideias, principalmente provocações, no rumo desse destemor para fazer as mudanças necessárias que abranjam todas essas conexões para que vivamos em paz na experiência comunitária, que Meimei, Kardec, Chico, Divaldo, Joana falam tanto. Um exemplo disso, no Livro dos Espíritos: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? Sim, diz a espiritualidade, é meritório, se praticar essa privação em benefício dos outros. E aí Kardec, na Gênese, ele fala, uma fala linda de Kardec na Gênese. A Gênese, por sinal, é o meu livro preferido da obra de Kardec. Ele diz que, à medida que o senso moral prepondera na nossa evolução, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e o homem ganha, então, horror ao sangue. Kardec está falando do sangue dos nossos irmãos animais. Por que eu estou a mencionar isso? Por que eu estou a provocar isso? Para que pensemos, cada um no seu ritmo, amorosamente, do seu jeito, sem radicalismos, sem um ativismo fora da curva, exagerado, mas que pensemos e pensemos com carinho nisto. Porque, por exemplo, a abstenção da carne animal levaria diretamente a um excedente, e quem fala isso é a ONU, é a FAO, o braço da ONU para a questão da alimentação, levaria a um excedente imenso de grãos no mundo, que antes são destinados para a alimentação dos nossos irmãos animais, para a alimentação dos humanos, que estão a passar fome. Nós sabemos, né? A fome hoje graça no mundo inteiro aos milhões. Então, são provocações que faço. De novo, amorosamente. Eu sou vegetariano. Mas são, assim, eu não gosto da ideia, e assim vou abrir o coração para vocês, eu não gosto da ideia do você deve ser porque nossos irmãos estão a sofrer, porque o planeta... Não é assim que funciona. A gente tem que, da mesma forma como abraça um irmão em crise, como abraça um familiar, um amigo, a gente tem que abraçar e conversar sobre isso de maneira amorosa, fraterna, sem pressa, com gentileza, com informação, com ciência, para que façamos um movimento destemido por nós e por todos que nos acompanham. Então, por favor, não é um ativismo radical, mas é um convite de coração para que pensemos na teia da vida sob esse aspecto também. Uma outra conexão muito importante, questão social geopolítica, refugiados de guerra, perseguição política, a carência em vários países na questão da saúde, da educação. Émile Durkheim, ele fala da questão do suicídio como sendo uma questão coletiva e nos diz que uma sociedade que abraça todos os seus membros, a tendência é que o suicídio seja menor. E aí, há 2 anos atrás, eu realizei esse mesmo projeto, Bike for Life, só que vindo da Alemanha até Portugal, e não com essa estrutura hoje. Aprendemos muito e fizemos um projeto muito melhor agora. E no caminho eu passei por uma cidadezinha de 600 habitantes e pernoitei lá e perguntei para o dono do albergue como é a questão aqui da saúde mental, dos suicídios, e ele me respondeu algo que vai ao encontro. Ele disse, olha, aqui todo mundo se preocupa com todo mundo cuida de todo mundo, não temos um caso de suicídio. É um exemplo forte, não é? É um exemplo que nos mostra o caminho.
Uma outra questão muito importante, questão financeira e material, desemprego, o subemprego, está conectado. E Kardec nos fala, e agora não me ocorre que parte do Livro dos Espíritos, mas ele fala, sim, que a sociedade precisa prover aqueles que não têm condições ainda de prover a si mesmos. A questão de gênero, a questão da intolerância, do preconceito, nossa, isso aqui eu vejo tanto nos atendimentos que a gente faz, tantas pessoas em crise por conta disso, por conta da intolerância, sabe? Da agressividade que muitas vezes se vê. É uma questão gravíssima. A questão racial e étnica, na mesma direção, também da intolerância, da xenofobia. E aqui, os nossos irmãos dos povos originários, não é? Com tanta sabedoria a nos oferecer e também nós desprezando muito dessa sabedoria. A questão ambiental, sim, que estamos já a tangenciar aqui ao longo dessa fala, os eventos climáticos extremos. Refugiados climáticos, pensem comigo. O diretor do Banco Mundial falou recentemente que em 2050, por conta dos eventos climáticos extremos, projeção do banco, que a humanidade terá cerca de 250 milhões de refugiados climáticos. Pessoas que precisam se deslocar de onde moram por conta de algum desastre da natureza e ir para um outro totalmente diferente, outra cultura, outra língua, sem emprego, sem estrutura. Imagine o impacto emocional da questão ambiental sobre isso. Percebem a conexão? Como a gente precisa dar valor a essa questão do meio ambiente? Pelo meio ambiente em si e pela saúde mental do Homo sapiens também. É toda a rede da vida, é toda a teia da vida que está a sofrer. A questão espiritual e do autoconhecimento, então, nem se fala. O papel do religare, da religião, com a divindade e consigo mesmo. É um ponto importantíssimo. Fundamental. Parece que hoje não se tem muito tempo para olhar para dentro e fazer essa busca do autoconhecimento, essa busca de tudo que vem do alto, de Deus, de Jesus, da egrégora, da espiritualidade amiga que sempre está a nos acompanhar, mas a gente não liga porque as nossas antenas estão viradas para outro lugar, para algum outro lugar que não esses lugares. A questão ético-animal, pandemias, biodiversidade em risco, dor e morte. As pandemias, elas têm acontecido nos últimos tempos por conta, e é a ciência que fala, por conta da invasão do ser humano nos ambientes da natureza. Estamos a invadir ambientes para exploração econômica, tudo em nome do lucro, do dinheiro, é uma chaga. E ao invadir esses reinos animais, estamos a libertar vírus, libertar condições que estavam lá adormecidas e convertendo-as em pandemia. Foi assim ao longo do século XX, do século XIX, outras pandemias tantas, e foi assim com a Covid. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, tem uma fala muito interessante que abrange tudo isso. Ele diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ele chama de pandêmico. E é mesmo. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, crimes, dos desrespeitos às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e natureza, diz Filomeno. Chega-se a um máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que temos necessidade urgente. Filomeno fala em intervenção divina e ele deixa muito claro o alcance da nossa pegada de degradação em todos os reinos e como isso volta-se contra nós. Nessa viagem, me permitam compartilhar também, na última que fiz, vindo da Alemanha, de bicicleta, quanta gente eu encontrei pelo caminho. Eu passei pela França toda, logo após os incêndios, aqueles terríveis que aconteceram no verão, e pude ver nos olhos das pessoas que
tiveram suas propriedades queimadas, devoradas e que tiveram danos materiais, danos humanos, eu percebi nos olhos delas a ansiedade, a tristeza pelo ocorrido. Percebi os efeitos dos efeitos climáticos na vida delas, sabe? Bem como fala Filomeno e outros tantos. Quer dizer, a gente sente os efeitos. E aí vamos continuar fazendo mais do mesmo em ordem de resolver essa problemática toda? É como diria Einstein, seria uma insanidade fazer as mesmas coisas para obter resultados diferentes, melhores. Não conseguiremos resultados diferentes, melhores, se não formos destemidos nas mudanças que precisamos fazer. E é isso que estou a tentar levar de forma precária, de forma a abusar da paciência e do tempo de vocês, mundo afora, nessa jornada que estamos a empreender. E aí, tudo isto está conectado com a saúde mental. Saúde mental com a saúde total. Saúde mental inclusive. A conexão é absolutamente direta. Não considerar essa rede de conexões nos custa caro. Autocídio, como sociedade, a sociedade que se aniquila. Um ecocídio, a aniquilação, a degradação do meio ambiente. E a questão do suicídio, que estamos aqui a falar, a combater com todas as forças. Não vamos desistir jamais dessa causa, porque, de novo, se uma vida for salva, já valeu. Cada um de nós é potencial e poderoso agente da vida, em cada uma dessas dimensões. E aqui, eu não vou entrar nos dados, porque já estamos avançados no tempo, mas lembram-se de que esse quadro é muito interessante da Iberdrola, que faz aqui a conexão entre os impactos climáticos, poluição do ar, incêndios, aumento da temperatura, aumento do nível do mar, eventos extremos, secas, Portugal. Eu acompanhava já desde o Brasil a questão da seca na Península Ibérica, mas agora estou a vivenciá-la aqui e surpreende o problema da seca aqui na Espanha, em outros países do Mediterrâneo. E o impacto que tem na saúde. Então esse quadro da Iberdrola é muito interessante. Na saúde mental, especificamente, ele fala de estresse, ansiedade, depressão, aflição, sentimento de perda, tensão nas relações sociais, abuso de substâncias e transtornos do estresse pós-traumático. Porque é um trauma, não é? Quando acontece a questão de um evento climático extremo, é um verdadeiro trauma. E sendo um trauma, ele tem seus efeitos que se prolongam no tempo. Então, falamos de ecoansiedade lá adiante, lembram? Não é considerada uma doença, mas a Associação Psicológica Americana a define como medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto das mudanças climáticas com a preocupação sobre o futuro de si mesmo, de nós, e das gerações futuras. A interiorização desses problemas ambientais e seus efeitos concretos pode gerar sequelas psicológicas mais ou menos graves. Já estão a gerar. Eu ouvi na Deutsche Welle, da Alemanha, recentemente um documentário que diz que consultórios de psicólogos e psiquiatras já estão a receber uma quantidade grande de pacientes manifestando a ecoansiedade. Vejam o problema que estamos criando, já não temos, né? Já não temos muitos problemas, né? Estamos a criar um outro por conta da nossa relação com o meio ambiente. E aqui, ficou meio ruim ali, não sei porquê, mas enfim. Solastalgia, não olhem para ali porque é alguma configuração. Solastalgia, o que é a solastalgia? É a sensação de perda, é um impacto negativo de uma comunidade, seja material, físico ou mental, espiritual, por conta da degradação em que essa comunidade percebe que está acontecendo na sua morada, no seu entorno, na sua região. Pense, por exemplo, nos irmãos indígenas brasileiros que estão a sofrer tremendamente por conta
da invasão dos garimpos, por conta das queimadas. Coloquem-se no lugar deles e entenderão a solastalgia, um nome estranho, né? Solastalgia. Coloquem-se no lugar deles e imaginem, estou aqui a viver no meu lugar, feliz, tranquilo. Daqui a pouco, uma degradação imensa de efeitos catastróficos está a acontecer contra a minha vontade, mudando toda a minha vida. Imaginem os impactos disso. Refletir, repensar hábitos, mudá-los por nós mesmos e as próximas gerações. O que fazer então, meus amigos e minhas amigas, para mitigar esses efeitos, para que todos vivam em paz e com saúde, para que todos, como diz o mestre, não é? Tenham vida e vida em abundância. São as ferramentas da vida. É o que consideramos as ferramentas da vida. Cada dimensão da vida individual e coletiva da humanidade as oferece com generosidade. Nem sempre quem está em dificuldades emocionais percebe as ferramentas. Então nós propomos um olhar profundo sobre essas ferramentas à luz das conexões que vimos aqui anteriormente e a vida comunitária em paz. E aqui eu vou passar enumerando brevemente, porque estou a avançar bastante no tempo, algumas ferramentas que são imprescindíveis. Imprescindíveis. Vamos repassar, já falamos algumas, a psicologia, a psiquiatria, as terapias alternativas. Lembrem-se do fator 9/10, cada 10 casos, 9 poderiam ter sido evitados e a pessoa poderia estar bem, reequilibrada, feliz, saltitante por esses caminhos da vida. Ferramenta de vida para os momentos de urgência, risco total, pecar pelo excesso. Polícia, bombeiros, vizinhança amiga, onde houver risco de vida. Atividades físicas, esportes, isso é tão importante, isso na minha... Bom, particularmente falando, para mim é muito importante, muito importante. Por isso que eu fui o primeiro a me apresentar quando lançaram a ideia do Bike for Life. Opa, deixa que eu faço, deixa que eu pedalo, porque é maravilhoso. E assim, não precisa ser uma atividade física rebuscada, um par de tênis velhos, 15 minutinhos por dia caminhando, mente aberta, observa as árvores, libera, esvazia a mente, pronto, já tem um efeito maravilhoso. E nesse sentido, eu agradeço o apoiador que foi a Decathlon Guimarães, que vende saúde emocional, vende saúde mental através do esporte, através do lazer, e que abraçou essa ideia do Bike for Life, entendeu os objetivos, viu que faz sentido e está conosco. Horticultura, jardinagem. Bom, horticultura eu aprendi aqui em Portugal. A maravilha das hortas pedagógicas, não é? Que se vê por todo o país. Graças a Deus conseguimos um talhão pequenininho, estamos lá a plantar. É maravilhoso. Colocar o pé na terra, sujar a mão, ver a plantinha nascendo, dar o fruto. Gente, é uma ferramenta de vida poderosa. O religare, que nós já falamos tanto aqui, a prática religiosa e a espiritualidade, grupos de apoio emocional aos familiares e amigos que sofrem por alguma ocorrência ou tentativa de suicídio nos seus ambientes, linhas de apoio emocional, voluntários e a escuta ativa e acolhedora, como o Voz de Apoio. E o Voz de Apoio, fica aqui o recado, está lá à disposição para atender, telefone, chat online, e-mail, mas, por outro lado, a dificuldade que eles têm, eu soube disso hoje, conversando com eles, braços, corações e mentes, voluntários, eles têm muito poucos voluntários. Me surpreendeu e me deu vontade de eu mesmo, deixa eu começar aqui então e tentar ajudar um pouquinho mais, porque é muito pouco voluntário. Então, quem mora aqui na região do Porto e desejar conhecer esse trabalho, tem aqui uma oportunidade de voluntariado que é uma experiência de vida. E eu falo com alguma autoridade sobre isso, porque o CVV me deu uma experiência de vida única. O WhatsApp e outras ferramentas de comunicação, vocês não sabem o efeito poderoso que tem um amigo que não está muito legal, eu mandar uma mensagem para ele dizendo: como é que você está? Está tudo bem? Sabe? É poderoso. Fura a bolha. Voluntariado,
já mencionamos, né, o ativismo, a energia oferecida para uma causa, a meditação, a busca da paz. Gente, não dá para buscar a paz como, por exemplo, é como dirigir uma lancha barulhenta num lago e andar à procura de um ponto silencioso e tranquilo do lago. Não vai dar certo. É preciso desligar a lancha, calar os ruídos, acerenar a mente, tirar um tempinho. E a meditação tem esse poder. A meditação é fabulosa, vale a pena investir nisso. Arte, cultura, grupos de estudos, o resgate do deslumbramento com a natureza é maravilhoso. A alimentação, a generosidade da terra na relação barriga-cérebro e depressão é interessante, porque os vegetais têm um poder imenso, inigualável de gerar endorfinas, hormônios importantes que combatem a depressão. A dieta à base de plantas. Não sou um conhecedor profundo disso, mas é uma ferramenta poderosa que eu recomendo muito que se verifique com profundidade. O exercício do desapego, fundamental. Quanta energia nós colocamos no efêmero, no ter, no ser. O ouro com Jesus é que é o ouro que vale a pena. E aí Emmanuel, na obra Dinheiro, de Chico Xavier, nos diz que o ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, gota de leite à criança desvalida, remédio ao doente, agasalho aos que tremem de frio, socorro ao lar sitiado pelo infortúnio, amparo aos animais e à natureza. Viram as conexões de novo? E é outra pessoa que está a falar das conexões, é Emmanuel, dentro do contexto da doutrina espírita. Falamos da filosofia, como é importante, o espiritismo é filosofia, o mergulho sem medo no autoconhecimento, expulsar os mercadores, como o mestre expulsou os mercadores do templo em Jerusalém, nós fazemos um movimento de expulsar os mercadores do nosso templo. Materialismo, vaidade, orgulho, tem um monte de mercadores aí, né? Comigo aqui tem vários, não sei com vocês, cada um pense, mas eu ainda tenho vários. E todos estamos nessa jornada em busca da expulsão dos mercadores, e a filosofia é uma grande ferramenta. A ecopsicologia preza pela reconexão com a natureza, com um caráter psicoterapêutico, uma terapia de reconexão com a natureza. Aqui mesmo em Portugal, para minha surpresa, eu encontrei uma entidade que trata disso. Instituto Banhos de Portugal. Trata disso, faz exatamente isso. Grupos que vão para as florestas, meditam, têm esse contato guiado numa relação com a natureza, porque nós estamos desconectados mesmo com a natureza. Nós estamos. Quem aqui para olhar o céu numa noite estrelada por um bom tempo, para admirar? Quem aqui admira uma árvore, para olhar uma árvore? As árvores são seres incríveis, as árvores são seres maravilhosos. A gente abraçar uma árvore é um negócio incrível. E a gente não faz isso. Eu estou tentando fazer e nem sempre consigo, porque é preciso mentalizar, colocar na rotina. Fundamental. Aqui eu vou passar. A terapia espírita. Isso é muito importante. Terapia espírita. O que é a terapia? É possível, por exemplo, o auxílio à distância aos que necessitam de apoio emocional. Os grupos de radiação têm um trabalho fundamental nesse sentido. Fundamental. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. E assim, Jesus ele é a luz que irradia um poder fantástico para todos nós. Jesus é o sol das nossas almas, irradia em todas as direções. Ele disse que poderíamos fazer muito e fazer como ele fez. Podeis fazer o que eu faço. A semelhança do Sol, nos encontramos na Terra na tarefa da irradiação. A irradiação é muito importante nessa questão das ferramentas da vida. O atendimento espiritual, o atendimento fraterno, então, nem se fala. Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Foi no atendimento fraterno que surgiu todo esse trabalho do acolher e viver. Mas, já caminhando para o final, uma ferramenta básica aqui, de novo, que a gente bate nessa tecla.
Emmanuel fala na obra Escrínios de Luz: não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu talvez a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça do fel. Sem julgamentos, sem condenações, só abraço, só acolhimento. Aqui eu vou passar rápido, não vou entrar nos pontos todos porque eu já estou muito avançado no tempo. São dicas para a comunicação social no que tange o suicídio. Para a comunicação social. Mas hoje em dia, todos nós somos jornalistas, porque todos hoje, a qualquer evento, tiramos o telemóvel e fazemos um filme, fazemos uma live, postamos nas redes sociais, não é? No caso, qualquer caso envolvendo suicídio, que nós possamos agir com caridade, jamais dando publicidade, protegendo a pessoa que está ali naquela situação, protegendo os familiares daquela pessoa, não expondo-as. Isso é absolutamente fundamental. Não vou entrar item a item, mas no resumo é isso que quer dizer. Sejamos caridosos. Será que nós gostaríamos que fizessem isso conosco, divulgassem fotos de um ente querido nosso que tentou o ato nas redes por puro jornalismo? Não gostaríamos que fosse feito isso. O inegável e inadiável papel social do Espiritismo, da obra de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, ele diz que dentre todas as filosofias espiritualistas e tradições, o Espiritismo é a que agrega em seu acervo precioso o maior número de informações sobre essa realidade existencial do suicida no plano espiritual também. E a importância de agirmos preventivamente em todos os setores da sociedade. Todos. De novo, as conexões de que conversamos aqui. A importância de que nós tenhamos um papel, por menor que seja, em todas aquelas esferas que nós comentamos ali anteriormente. E aqui, meus amigos, encaminhando para o final, uma casa planetária, vários moradores, vários. Interdependência. Essa foto aqui, um pontinho muito pálido, é muito difícil de ver, eu entendo. Essa foto aqui é a foto do planeta Terra, visto de longe da nave Cassini, em 2006, uma foto em que a Terra aparece entre os anéis de Saturno, e uma foto muito feliz porque mostrou o tamanhinho da Terra, o tamanho minúsculo do nosso planeta. Mas é um planeta que exige o nosso trabalho, que exige, não importa que seja minúsculo, minúscula tem que ser a nossa vaidade, nosso orgulho, maiúsculo a nossa intenção, o nosso movimento para ajudar. E aqui, meus amigos, 100 bilhões de pessoas já passaram pela Terra. 100 bi, desde que o homem é Homo sapiens. 100 bi. Somos parte dos atuais 8 bilhões. Está sobre os nossos ombros uma responsabilidade inadiável. Agir por nós, pelas gerações futuras, dentro dessas conexões que nós falamos aqui. De novo, aquele slide que eu repito. Por nós e pelas gerações futuras. Então, pedindo desculpas pelo avançado do tempo, é que eu falo muito mesmo, esse assunto é instigante, daria para falar muito tempo mais, agradecendo a paciência de todos, deixo o espaço aqui para qualquer manifestação, coloco os meus contatos à disposição e ali os nossos apoiadores e por último ali vocês, todos nós. É um agradecimento a todos por terem ouvido e pela possibilidade de que todos nós façamos cada vez mais por essa rede da vida aonde estamos todos imersos. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, de coração. Perdoem-me qualquer abuso de informação, qualquer contundência, mas estamos aqui para servir e a falibilidade está no meu ser. Mas temos a boa vontade de tentar levar essa mensagem adiante. De coração, muito obrigado.